E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui de volta à luta, a energia mecânica, na pandemia, e é isso aí. Vamos firme para frente, né? Então, energia mecânica 2, segunda aula disso. Então, o que eu preciso, o que eu considero que você saiba, que você tenha de informação para a gente conseguir continuar. Que você sabe quais são as três formas de energia que a gente pode ter dentro da energia mecânica. Energia cinética, a formulazinha lá mv²/2. Então, você não precisa, no primeiro momento, decorar a fórmula. Você tem a fórmula como um auxiliar sempre, né? Você tem um formulário em mãos aí para resolver as coisas. Mas saber que a energia cinética depende da velocidade. Uma energia potencial gravitacional, energia potencial é energia associada a acumular alguma coisa, energia que pode ser acumulada no meu sistema. Então, a energia potencial gravitacional vai estar relacionada ao campo gravitacional, ou seja, a força-peso que vai acumular essa quantidade de energia, e a fórmulazinha dela é mgh. A diferença fundamental entre a fórmula para calcular o trabalho do peso e a energia associada ao peso é que numa tem um ΔH e na outra tem um H. Porque o trabalho, na verdade, enquanto tiver o deslocamento, aquela força está acumulando energia naquele corpo, então você vai ter o trabalho realizado. Quando tiver acumulado em relação a um determinado nível de energia, aí a gente diz que é uma energia que está acumulada. Porque trabalho e energia, eles têm um conceito muito próximo um do outro, né? A diferença é que um você está fornecendo, está transferindo, e o outro pode estar acumulado ou não, como na cinética. Outro, a energia potencial elástica. Qual é o tipo de energia potencial elástica que a gente acaba usando no ensino médio? É a energia associada a uma mola. Então tem a formulazinha da mola, F igual a Kx, e F igual a Kx, trabalho igual a Kx²/2. Esse trabalho é convertido em energia potencial elástica, então essa energia é aquele Kx²/2. Mas tem umas aulas no meu canal aí que você pode observar que vai ter lá trabalho mecânico 1, trabalho mecânico 2, potência mecânica e energia mecânica 1, que é quando eu apresento as formas de energia. Então, vale a pena dar uma olhada nisso antes de você seguir aqui. Você tem que estar firme naquele conceito. Energia mecânica, sistemas conservativos e dissipativos. Então, imaginar o seguinte, o conceito de energia mecânica está associado a isso aqui. Então, a figurinha aqui, uma imagem, isso aqui é em Santa Catarina, no parque que tem aqui, né, uma montanha Fire Whip. Então, ela tem uma descida de 37 segundos, a estimativa de velocidade lá embaixo, né, quando você chega na base da montanha russa, ela é de 100 km por hora aproximadamente, mas é a velocidade final, nada 100 km por hora, tudo. E quais são as percepções que se tem nesse tipo de sistema? Por que eles são, nem é tão rápido assim, se pensar ao longo da trajetória não é tão rápido, 37 segundos só acontecendo isso. Mas as viradas bruscas, e isso faz com que a gente tenha uma percepção, uma sensação de que está acontecendo alguma coisa terrível. Por isso que tem todo tipo de brinquedo, né? Tem brinquedos que são assim, rápidos, que você vai e ele acaba. Tem os brinquedos que são de oscilação, né? Que ele vai e volta, barco viking, pêndulos, que você fica oscilando, aí você vai, para daquele lado e retorna, né? E todos eles, praticamente todos eles, a única alimentação, ou seja, o único acúmulo de energia que você vai ter, deixa eu só não bater, o único acúmulo que você vai ter de energia durante o sistema todo é no início. Um pêndulo, não tem um pêndulo aqui, mas eu tenho o meu nariz de palhaço aqui, né? Tenho usado ele, peraí, deixa eu só desembolar, fechou. Então, esse nariz de palhaço, eu posso fazer isso aqui para ele se deslocar. Eu vou dar a primeira abertura nele, então ele vai fazer isso, ele vai sair daqui e vem até aqui. Pronto, acumulei uma quantidade de energia. Que tipo de energia? Está parado aqui, vamos considerar esse o sistema de referência. Minha mão aqui, ponto mais baixo, a energia dele é 0. Agora eu vou levantar ele até aqui e vou acumular uma energia potencial gravitacional. Na hora que eu solto, pronto, ele vai ficar oscilando durante um tempo e se eu não fornecer mais energia, ele vai acabar parando o sistema, ele vai dissipando essa quantidade de energia. É o que acontece nesse tipo de sistema aqui, na montanha-russa. O que é feito? Na subida, quando você entra lá no carrinho e começa a subir, né? Esse é o momento no qual o sistema está ganhando energia externa. Ou seja, tem alguma coisa puxando ele para acumular energia para ser usada daqui a pouco. Quando chega lá em cima, então, a gente começa a ter algumas marcações aqui. Eu vou fazer um risco aqui, ó. Desse ponto até aqui, ó, ele está a uma certa altura. Então, lá no início da montanha-russa, você tem uma certa altura que você levou esse carrinho. A partir daquele momento, ele vai ter só ação gravitacional. Então, ele vai começar a cair, vai começar a descer aquela rampa, vai começar a correr para um lado e para o outro. No caso aqui não é rampa, é um trilho, né? Então, ele vai vai efetuar um looping, mas toda a energia que ele vai usar durante a trajetória toda, os 37 segundos, ela é oriunda desse primeiro abastecimento, ou seja, dessa primeira subida
acumulou energia potencial gravitacional e agora ele vai começar a descer. Nesse carrinho aqui, nesse momento, além da energia potencial gravitacional, a gente tem associado, deixa eu fazer uma cor aqui que dê para enxergar, né? Preto, acho que dá para ver. Ó. Vai ter uma velocidade associada a esse pessoal que está aqui. Porque eles estão efetuando um looping, então ele está a uma certa altura. Então, se ele está a uma certa altura, daí a importância das aulas anteriores, né? Tem um pernilongo tentando me pegar aqui. Já vou dar um jeito nele, né? Ele está a uma certa altura aqui, e aí essa altura que ele está fornece uma energia potencial gravitacional. Aí, lá em cima, ele também tem velocidade, senão ele não efetua o loop. Então ele vai ter uma energia cinética associada ao movimento dele e uma energia potencial gravitacional associada à altura que ele se encontra naquele momento. Então a gente pode enxergar esse sistema desse jeito assim, ó. Olha aqui comigo, ó. Lá em cima, ele vai ter uma energia mecânica, uma energia total lá naquele ponto, que vai ser mgh, que é a energia potencial gravitacional acumulada, mais mv² sobre 2, associado à energia cinética que ele possui naquele momento. No momento que ele começa a descer, ele não tem essa parcela aqui. Ó. Então a gente poderia até arriscar se esse for o momento inicial. Daí naquele ponto lá, não é essa figura aqui, entendeu? Não é essa figura que eu estou falando. É quando começou o movimento dele, aí ele chegou lá em cima e agora ele vai despencar. Então ele não tem energia cinética, só potencial gravitacional. Começa a descer a trajetória, ele vai perdendo altura. Mas em compensação, ele vai ganhando velocidade. Quando ele ganha velocidade, ó, a gente passa a ter uma energia potencial gravitacional aqui e também uma parcela de energia cinética. Quando chegar lá embaixo, agora vamos ver se eu consigo ser mais rápido que ele. Ó. Quando chegar lá embaixo, ó, apareceu aqui a velocidade, né? Então, a energia potencial gravitacional e velocidade. Se esse aqui for meu nível de referência zero, por exemplo, vai desaparecer esse pedaço da fórmula. Mas, num sistema mecânico, sendo dissipativo ou conservativo, a soma total da energia do sistema vai permanecer. Aí, se ele for dissipativo, é porque vai ter energias que não são desse tipo. A gente vai considerar aquilo como energia jogada fora. Mas a nossa expressão de energia mecânica, então, o que é a energia mecânica de um sistema? É a soma da energia potencial com a energia cinética. Seja ela potencial gravitacional ou potencial elástica, pode ser da mola. E a energia cinética é a energia de velocidade. Quando você vai estudar isso mais profundamente, por exemplo, quando eu fiz lá disciplinas de mecânica quântica, a gente achava a energia, um potencial tal, e uma expressão que era de conservação de energia, a energia total do sistema. Era chamado de Hamiltoniano. E essa expressão ela pode ser assim, tem uma energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, a gente pode ter uma energia potencial elétrica associada ao sistema, posso ter uma energia potencial magnética associada ao sistema, então eu posso ir aumentando isso aqui, e essa expressão hamiltoniana, na verdade, estava associada a isso, a energia global do sistema, que pode ser acumulada, né? Calor, por exemplo, ele vai sendo dissipado, calor por definição, é uma transferência de energia. Então, a gente não bota calor aqui, mas chama isso de energia interna do sistema, daí lá na termodinâmica, né? Beleza? Então, vamos ver agora os sistemas que a gente pode ter. Quer ver? Digamos que esse sistema aqui é um sistema do tipo conservativo, um trecho de uma montanha-russa. E eu vou colocar algumas restrições aqui. Quer ver que restrição? Nesse ponto A, eu vou dizer que a velocidade... Eu não gosto do preto, vou escrever de azul. A velocidade no ponto A é zero. Como que eu sei que é zero? Vai ter que dizer no exercício. Ele partiu do repouso no ponto A, ele estava parado no ponto A, e daí vai começar a descer, e é um pedaço de uma montanha-russa. Qual a forma de energia mecânica que vai ter no ponto A? Energia mecânica é uma energia potencial mais uma energia cinética. Ele não tem energia cinética. Então, para que ele consiga se movimentar, consiga acontecer alguma coisa, alguma forma de energia ele tem que ter. E como ele tem uma certa, deixa eu pegar aqui, ó, ele está a uma certa altura em relação ao nível de referência, ele possui naquele ponto A uma energia potencial gravitacional no ponto A. O que vai acontecer com ele agora? Ele vai descer, ele vai sair do ponto A e vai passar para o ponto B. Quando ele fizer isso, ele perde altura. Então, quando ele passa do ponto A para o ponto B, ele perde altura. Para compensar isso, se o sistema for conservativo, a energia mecânica dele vai ser constante. Essa é a definição de sistema conservativo. Perdeu a altura. Para compensar, ele vai ter que ganhar velocidade. A gente não pode dizer que a altura virou velocidade. Não posso igualar essas grandezas, que elas são dimensionalmente diferentes e conceitualmente são diferentes. Mas eu posso associar uma energia de
altura, há uma energia associada à velocidade. Então, no ponto B, a altura no ponto B é 0. Se ele perdeu a altura, num sistema conservativo, obrigatoriamente ele tem que ganhar velocidade. Então, ele vai ter uma energia cinética no ponto B. Tá vendo? Ó, ele perde um tipo de energia, mas ele ganha outro tipo de energia para compensar. Então, fica essa balança energética. Quando chegar no ponto C, então, ó, quando ele vai do B para o C, ele perde velocidade. Ele vai começar a subir a rampa, ele perde velocidade. Então, para compensar, ele tem que ganhar alguma coisa. Ele ganha altura. Agora é que vem a consideração. Ó. A altura que ele vai ter no ponto C é menor do que a altura que ele tem no ponto A. Esse pedacinho a menos que ele tem de altura ali, vai ficar nisso. Ó. Vou marcar aqui assim. Ó. Vendo? Ó? Aqui tem uma diferença de altura, né? Um ΔH. Era para ele chegar até uma altura de 5 metros. Se ele não chegou, então é porque no ponto C, obrigatoriamente tem que ter energia cinética também. Então a gente pode dizer que a energia mecânica no ponto C... Deixa eu apagar isso aqui. A energia... Não. Agora foi. Você já tem anotado aí, né? Você sabe que é um vídeo. Então, como eu apaguei tudo e fiz uma lambança, você pode voltar agora e rever o vídeo, né? Não acredito. Eu não vou gravar de novo só por causa disso. Então, no ponto C, quando ele foi do ponto B para o ponto C, a energia mecânica que ele vai ter no ponto C, obrigatoriamente vai ter que ser uma energia potencial em C, mais uma energia cinética em C. Por que isso? Porque se ele saiu do ponto A, foi para o ponto C, e não está na mesma altura, e a energia mecânica se conserva, ou seja, o sistema é conservativo, ela vai ter que aparecer em algum lugar. Certo? Era só isso, não era tão grave assim a interrupção do vídeo que eu apaguei aqui. Eu vou te mostrar um negócio aqui no aplicativo, vamos ver se ele vai rodar bonitinho, mas normalmente ele roda, né? Esse aplicativo aqui, porque ele está em HTML5, assim, ele roda bem. Então, o que mostra esse aplicativo? Deixa eu sair um pouquinho para o lado aqui. É um skatista, a gente vai conseguir manipular esse skatista, colocar ele numa rampa assim, ó, e eu vou manipular ele. Eu vou só soltar ele aqui para você ver o que vai acontecer. Ó. É isso que a gente vai fazer. Soltei. Aí ele vai ficar oscilando para um lado e para o outro. Ó. Quase passou, né? Você viu que ele quase caiu. Então, quer ver agora? Ó? Eu vou parar aqui um pouquinho. Não. Quer ver? Eu vou botar ele aqui assim, ó, um pouquinho para cima. Ó. Olha o que vai acontecer. Ó. Daí chega lá, ó, ele caiu, né? Observou o que eu fiz? Não tem atrito nenhum. Então, essa primeira plataforma que a gente tem aqui, não tem atrito nenhum. Aí, como eu coloquei ele um pouquinho acima do que ele estava, ele tinha altura... Deixa eu só deixar pausado aqui. Ó, ele está um pouquinho acima da linha em relação ao outro lado. Então, ele vai cair aqui um pouquinho. A gente vai ver daqui a pouco, vai ter uma pequena perda de energia. E aí ele vai transitar. Mas como ele tinha energia para estar um pouquinho acima da linha... Lá ele também vai um pouquinho acima da linha, porque o sistema é conservativo. Se o sistema é conservativo, ele tem energia suficiente para chegar até essa altura. Como a rampa acaba antes, ele acaba pulando lá, né? Então, é isso que aconteceu ó, com ele. Ó, saltar, chega ali, ó, ele passa um pouquinho, porque ele tinha energia sobrando para fazer isso. Então, vamos reiniciar tudo aqui e ver o que está acontecendo. Vamos pegar um gráfico de barras. Eu vou deixar pausado o meu sistema, para a gente enxergar o que vai acontecer. E veja o que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou pegar esse skatista, vou levar ele lá para cima. Olha o que aconteceu com as energias dele. Ó. Quando eu levei ele lá para cima, cadê? Ele fez isso. Ó. Ele estava aqui no nível 0 de altura, de referência. Ele chegou lá em cima, aí ele acumulou isso na forma de uma energia potencial gravitacional. E toda a energia mecânica dele, a energia total dele, está na forma de energia potencial gravitacional. Agora eu vou deixar ele correr. Observa o que vai acontecer com as barrinhas lá. Ó. Percebe o que está acontecendo? Ó. Nesse momento aqui, o que está acontecendo com ele? Ó. Ele tem uma quantidade de energia cinética. Deixa eu pegar ele num outro momento aqui, não gostei desse momento. Quer ver? Vou pausar ele aqui. Olha o que vai acontecer. Quando ele chega aqui embaixo, olha o que aconteceu com ele. Igual aquela nossa figura de antes, né? Que tinha o A e o B. Daí quando ele saía do A, ia para o B. Ó, saiu do A, foi lá para o B. Ele perdeu toda a energia potencial, zerou ali. Mas virou tudo energia cinética.
de tal forma que se eu somar esse verdinho com esse zero aqui, vai dar o total, porque o sistema é conservativo. Então, ele não perde energia, mas ele transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Ou seja, ele transformou a energia potencial gravitacional em energia cinética. Agora eu vou deixar ele subir um pouquinho, ó, vou botar um pouquinho lento para poder acompanhar. Ó. Nesse momento aqui que está acontecendo, ó, ele já está a uma certa altura, mas não está em toda a altura possível que ele poderia atingir. O que acontece com ele? Ele vai ter uma parte de energia potencial, uma parte de energia cinética, mas observa aqui, ó, se você pegar essa barrinha aqui e colocar aqui em cima, ó, se eu botar esse aqui para cima, o total vai dar a energia mecânica que ele tinha no início do processo. Porque o sistema é conservativo. A gente pode mudar o formato da trajetória, pode enxergar a velocidade, quer ver? Ó? Vou tirar aqui esse gráfico, vamos colocar o gráfico da velocidade dele. Então, na hora que você vê o gráfico de velocidade, ó, vou tirar ele daqui e botar aqui. Então ele só tem qual tipo de energia agora? Isso aí, potencial gravitacional. Eu vou apertar o botão de play. Qual tipo de energia que ele vai começar a ganhar e qual que ele vai perder? Isso! Gostei de ver. Ó. Ele vai ganhar energia cinética, então a velocidade vai aumentar, mas para ganhar uma, ele tem que perder outra, necessariamente. Então, ó, ele vai perdendo uma, vai ganhando a outra, ó. Aí a velocidade dele chega num pico, volta. Quando chegar lá em cima, eu vou deixar aqui, ó, a velocidade dele vai zerar. Quando a velocidade dele zera, aí eu tenho certeza que ele... Ó, saiu daqui, chegou lá em cima. Quando a velocidade zerou, eu tenho certeza que ele está na altura máxima de novo. Então eu posso dizer que a altura desse ponto aqui é igual à altura desse ponto aqui, certo? A gente pode enxergar também num gráfico setorial, ó, que daí ele vai mostrando a energia potencial e energia cinética. Deixa eu tirar a velocidade, para ficar muito poluído ali. Então, ó, aqui ele tem tudo de energia potencial, nada de cinética e não tem térmica, porque não teve dissipação. Vou deixar ele descer um pouco. Ó. Olha o que vai acontecendo. Ele vai mostrando aqui que vai ficando menos azulzinho, ou seja, ele perde potencial, mais verdinho. Ele ganha energia cinética. Perdeu uma coisa, ganhou outra coisa. Beleza? Aqui só tem outros formatos de trajetória. Agora, ó, soltar ele aqui. Só tem potencial. Ó. Soltei. Não soltei ainda. Vou soltar. Ó. Ficar transitando. Ó. Deu. Aí a gente podia ver tá, em que lugar dessa curva toda, ele tem a menor energia potencial possível. A menor energia potencial dele vai acontecer... Deixa eu colocar em câmera lenta. Ó, nesse ponto aqui, né? Se a gente olhar o gráfico setorial ali, ó. Nesse momento aqui, ficou tudo verdinho. Ou seja, toda a energia potencial que tinha aqui virou cinética quando ele chegou nesse ponto. Nesse outro ponto aqui, ó, nessa região, ele tem um pouquinho de altura. Mas se ele tem só um pouquinho de altura menor do que isso, então ele vai ter energia cinética. Nesse ponto ele tem potencial cinética, nesse ponto ele tem potencial cinética também. Beleza? Vamos resolver o exercício. Eu já volto para esse aplicativo aqui para mostrar uma coisa para vocês, para mostrar o outro sistema. E esse aqui é o nosso problema, ó. Coisa que precisa saber também para esse tipo de questão. Você conseguir lembrar lá de resultante centrípeta, aparece as curvas aqui, a gente vai usar uma informação disso, quer ver? Então, vamos ler junto aqui, ó. Um pequeno bloco de massa M é abandonado no ponto A. Importante que ele é abandonado? Eu vou sublinhar as coisas ali, ó. É importante que ele é abandonado. Por quê? Porque quando ele é abandonado, significa que a velocidade inicial dele, já vou marcar aqui, ó, a velocidade no ponto A é zero. Se a velocidade é zero, significa que a energia cinética no ponto A é zero também. Então, quando ele falou isso, eu já tenho um monte de informação para trazer para o problema. O que mais ainda? Desliza ao longo de um trilho sem atrito. Então, sem atrito vai ser um sistema conservativo. Determine a menor altura H do ponto A. Então, ele quer saber quanto vale essa altura aqui, ó, o HA, para que o carrinho efetue o looping, considerando o raio igual a 10 metros. Então, o raio da trajetória, deixa eu botar azul agora, que está ficando muito bagunça. O raio da trajetória é 10 metros. Quer saber qual a altura do ponto A para ele conseguir efetuar o looping. Quer ver? Não é para isso agora. Tem uma aula gravada ali no meu canal, se você observar lá, de resultante centrípeta. Ela está rachada em duas, assim, que deu um problema na edição, daquele jeito mesmo. Então, lá tem como achar a velocidade mínima para que um corpo efetue um looping. E aí, o que tem que acontecer com ele? Ó? Ele vai deslizar aqui, vai passar pelo ponto B, então ele vai perder energia potencial, vai ganhar cinética. Quando ele subir um pouquinho, ó, ele vai chegar nessa posição aqui, e aí nessa posição ele vai ter energia potencial e cinética. Ele tem que ter cinética aqui, senão ele para e cai, né?
Na verdade, lá eu discuto que ele nem chega lá, ele descola antes, assim, ele chega aqui, descola e começa a despencar. Então ele tem que ter velocidade no ponto D. Então a velocidade no ponto D, para que ele efetue o looping, é isso, ó, é a raiz de RG. E a dedução disso, a demonstração disso, está na aula de resultante centrípeta. Você olha lá em algum lugar no passado. Agora a gente já vai resolver direto o problema, né? Qual vai ser esse problema? Que a energia, eu quero saber qual a altura do ponto A. O problema crítico não é o D? Então a energia mecânica de A tem que ser igual à energia mecânica de D. Vamos analisar, vou fazer aqui junto com você. Ó. No ponto A, não tem velocidade, então tem energia cinética em A. Tem energia potencial em A. mgH. No ponto D, tem altura no ponto D? Tem. O ponto D em relação ao ponto B, ele tem uma altura aqui, que corresponde a quanto? 2 vezes o raio, né? Que é o diâmetro. O que é mais triste do que você, mais perigoso que ser atingido por um raio? Ser atingido por um diâmetro. Porque o diâmetro tem 2 raios, né? Então, vai ter um mghd mais mvd ao quadrado sobre 2. Então tá. Ó, isso aqui é energia no ponto A, que é só potencial. Aqui no ponto D, que é potencial gravitacional e cinética. A massa é a mesma. Como a massa é a mesma, posso cancelar, ó, cortar o M aqui, o M aqui, o M aqui. Beleza. Vou deixar mais uma linha aqui para a gente fazer. Ó. GHA vai ser igual a GHB, HB 2 raios, HD, né? HD 2 raios, mais VD quadrado sobre 2. Pessoal, tá aqui, ó. VD é raiz disso. Então, o VD ao quadrado é RG, né? Então, eu vou botar aqui, ó. RG sobre 2. Quer ver por que eu fiz assim? Porque às vezes pede para deduzir as fórmulas, né? Então eu estou deduzindo uma equaçãozinha. Ó. Vou cortar o G e vai sobrar isso, ó, que é a altura do ponto A, HA, vai ser 2 raios aqui mais meio raio, 2,5 R. Como aparecer às vezes, qual a alternativa que representa a relação entre a altura e o raio, né? Então é 2,5 R, caso não tenha dissipação de energia. Como o nosso R era 10 metros, a altura do ponto A, substituo 10 aqui, ó, 2,5 vezes 10, 25 metros. Se você olhar, a questão eu alterei ela um pouquinho, está lá que é do MAC, né? Mas é só para... Eu alterei um pouco a forma da pergunta, né? É a mesma questão, mesma solução, só alterei um pouco o que foi dado ali. Não tinha valor do raio. Nessa questão originalmente era para determinar a relação. H é tanto R, tá? Só isso que eu mudei. Beleza, então? Entendido isso? É uma questão difícil já, não é uma questão trivial, é uma questão simples, assim, para ser resolvida. Outra aqui, ó, da FATEC. Aquele 4, ele não tem nada a ver com nada aqui. Não sei o que ficou, acho que sobrou isso aqui de onde eu copiei. Então, ó, um objeto de massa 400 gramas, então vou começar a retirar as informações. Massa dele, 400 gramas. Quer ver, para não passar à vontade, a gente já transforma esses 400 gramas para quilograma. Então vou botar aqui, ó, 0,4 quilogramas. Desce a partir do repouso, então o bloquinho vai ser colocado aqui. Velocidade do bloquinho no ponto A igual a 0. Olha o que você já tem que saber. Caso ele tenha alguma energia para começar, vai ser uma energia potencial gravitacional no ponto A, associada à altura que ele vai ter. Eu não li o exercício ainda, mas é que ele já vai tendo uma cara que é assim, né? Então você já começa a se familiarizar com os exercícios desse jeito. Por uma rampa em forma de um quadrante com circunferência de raio 1 metro. O raio da circunferência que tem aqui é a altura do ponto A. Então já vou marcar aqui, ó, a altura do ponto A, 1 metro. Tá aqui. Choca-se com uma mola de constante elástica 200 newtons por metro. Então K é 200 newtons por metro. Desprezando-se a ação das forças dissipativas, então ele é conservativo, adotando a máxima deformação da mola. Então, adotando G igual a 10, qual a máxima deformação da mola? Da mola, a gente quer saber quanto vale o X, então. Essa é a solução. Então, no ponto A, ele tem energia potencial gravitacional. Quando ele bater aqui embaixo, ó, deixa eu mudar a cor para chamar a atenção, ó, ele vai bater aqui e vai deformar a mola vai ficar empilhadinha aqui. Então, agora a velocidade no ponto B vai ser 0, trazendo esse ponto B para cá, né? Esse belinho ali, ó. Ele vai bater na mola, vai comprimir a mola e vai parar na máxima deformação. Então ele vai ter só uma energia potencial elástica
no ponto B. De qualquer forma, meu sistema é conservativo. O que a gente pode fazer com as duas energias? O que a gente tem que fazer com as energias? Que a energia potencial no ponto A tem que ser igual à energia potencial no ponto B. E é assim que será resolvida a questão. Agora não vai cancelar nada, tem que ter todas as informações. Beleza? Nesse momento aqui, ó, vou dar uma pausa para você anotar, porque eu vou precisar apagar isso aqui para resolver. Fechou? Isso, era essa pausa. Então, vou apagar tudo, ó, para a gente voltar aqui. Então, eu já sei, ó, que a energia potencial no ponto A tem que ser igual à energia potencial no ponto B. Energia potencial em A, mgHa. Energia potencial em B, Ka, x² sobre 2. Massa, 0,4, lembra que eu transformei antes, né? 10 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 200 vezes... 200 vezes x² sobre 2. Esse aqui vai dar 4. Quer ver? Eu vou fazer direto aqui, tá? Ó, o 200 dividido por 2 vai ficar 100 aqui. Aqui vai ficar 4. Então vai ficar 4 sobre 100 é igual a x². Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, ó, aqui e aqui. Então vai sobrar isso, ó. X vai ser, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100, 10. X igual a 0,2 metros. Beleza? Então tá, vamos em frente. Sistemas dissipativos agora. O que é um sistema dissipativo? É um sistema que a energia mecânica não é conservada. Então, eu vou voltar lá para o aplicativo do skatista, ó, e vamos pegar sistemas que possuam um atrito. Olha o que vai acontecer. Vou pegar o mesmo Ralphzinho aqui, vou pegar o gráfico de barra do mesmo jeito, vou deixar pausado, vou colocar em câmera lenta para poder entender o que está acontecendo. Observa o que vai acontecer com a barrinha de energia lá. Forneci uma quantidade de energia, toda ela na forma de qual energia? Potencial gravitacional, a gente tem só altura associada. Agora, presta atenção aqui, fica com um olho no skatista, um olho lá no gráfico de barra e você vê o que vai acontecer. Quer ver? Ó. Aqui. Olha o que aconteceu com ele agora. Ele chegou, vou pedir para ver a velocidade. Ó. A velocidade dele está 0, né? Eu vou dar mais um pouquinho para a velocidade dele efetivamente zerar. Zerou a velocidade. Lembra que a gente tinha começado assim, ó, com uma energia potencial que estava igual à energia total aqui do sistema? Agora ele chegou numa energia potencial aqui e já zerou a velocidade. O que aconteceu com a energia total dele? Foi dissipada na forma de energia térmica. Se eu somar essa barrinha vermelha aqui com essa barrinha azul, vai dar o total. Só que eu não consigo mais fazer com que essa volte para lá, porque eu joguei fora uma energia associada ao calor dissipado quando ele passou por ali. Então, daqui para cá, ó, ele tinha saído dessa altura e agora ele está numa altura menor, né? A gente até pode enxergar uma grade, ó, para ver o que estava acontecendo. Ele saiu daqui e agora ele saiu do 6 e agora ele está um pouquinho acima do 4. Próximo movimento dele, quer ver? Ó. Okay. Vamos zerar a velocidade dele, ó. Quer ver? Quando zerar a velocidade dele de novo, ó. Lembra que ele estava... Vamos ver, vai zerar. Continuando mais um pouquinho, calma, tenha paciência, né? Chegou aqui, ó. Zerou a velocidade de novo. Lembra, ó, ele saiu do 6. Veio até aqui, parou um pouquinho acima do 4. Agora ele veio aqui, ó. Ele já está praticamente no 3 de altura. Então ele está perdendo, cada vez que ele passa por aqui, ele perde uma quantidade de energia. A barrinha vermelha está ficando cada vez maior e a barrinha azul vai desaparecendo, ela vai sendo degradada. Ou seja, eu não consigo mais jogar ela para dentro do sistema. Vou deixar uma velocidade normal para fazer ele parar de uma vez aqui, né? Ó, aqui, agora ele vai parando. Observa o que está acontecendo, ó. A barrinha azul e a verde elas vão ficando cada vez menores e a barrinha vermelha ela vai subindo, 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 até que vai chegar no momento que a velocidade desaparece. Esse é um sistema que ocorreu dissipação de energia. Se eu somar a energia dissipada, a cinética e a potencial ponto a ponto, vai dar o total, porque ela é conservada totalmente no sistema maior. Mas mecânica, ela desapareceu, porque mecânica é só potencial gravitacional, cinética ou potencial elástico. Tá? Vamos ver mais um aqui, quer ver? Ó? Vou fazer um exemplo agora, vou voltar lá para a minha aula. E a pergunta poderia ser essa, ó. Esse sistema
a energia mecânica diminui. Será que isso aqui é um sistema conservativo ou dissipativo? Então, a pergunta vai ser respondida da seguinte maneira. Tinha uma velocidade de 20 metros por segundo aqui. E ele chegou até uma altura de 2 metros. Vou informar aqui que a velocidade no ponto B é 0. Tem que ser dito isso, né? Vamos ver se ele é conservativo ou não. O que eu vou fazer? Considerando que a massa do bloco seja 2 kg, eu vou olhar quanto de energia ele tem no ponto A. Ele só tem energia cinética no ponto A, concorda? Porque não tem altura associada. Quando chegar no ponto B, ele vai ter uma energia potencial no ponto B, porque não tem mais velocidade. Eu estou falando, tem que dizer isso. Como que eu sei que não tem velocidade? Alguém tem que dizer, para no ponto B. Então é a informação que tem que estar no problema. A velocidade em B é 0. Aqui, como eu estou falando, estou resolvendo isso já durante, né? Então vou calcular energia cinética do A e energia potencial do B. Energia mecânica no ponto A é só mv² sobre 2. Porque ele só tem esse tipo de energia. Então, energia mecânica no A, substitui, ó, 2 vezes 20² sobre 2. Corta, corta. Energia mecânica no A, 400 joules. Tudo bem. Agora eu vou para o B. Energia mecânica do B é só potencial, é mgh, porque ele perdeu a velocidade. Então, a energia mecânica do B é 2 vezes 10 vezes a altura, que é 2. E a energia mecânica do B igual a 40 joules. Aí que eu te pergunto, né? Aí que ocorre o processo. Ó. O sistema é conservativo ou dissipativo? Tinha 400, agora tem 40, ele é dissipativo. Ele perdeu 360 joules de energia. Que virou o quê? Calor, barulho, luz, desgastou a superfície, alguma coisa aconteceu, né? A pausa para você dar uma olhada, dar uma notada aí depois, mas é vídeo, né? Você sabe que é vídeo, sabendo que é vídeo, você dá um pausa assim, você copia o tanto que você quiser copiar. Então, resumindo nesse sistema, se eu tiver um ponto A aqui, um ponto B aqui, eu vejo energia mecânica no ponto A e vejo energia mecânica no ponto B. E eu comparo as duas. Se a energia do B for maior, for igual à do A, ele é conservativo. Se ela for menor, ele é dissipativo. É possível que seja maior? É possível. Imagina que você vai descer uma ladeira de bicicleta, e na hora que você desce essa ladeira de bicicleta, você pedala também. Então você chega lá embaixo mais rápido do que a gravidade levaria você a ganhar de velocidade. Tá? É possível que ganhe. O importante é que, quando ele passar de um ponto A para o B, vai ter um trabalho realizado aqui, ó, um trabalho de forças não conservativas. Esse NC é assim, ó, trabalho não conservativo. E o trabalho não conservativo é a variação da energia mecânica entre os pontos que eu estou analisando, A e B. Então isso é uma expressão, um teorema, né? Um teorema de trabalho para forças não conservativas. Beleza? Então tá, pessoal, eu vou ficar por aqui. Se você gostou, dá um like aí, curte, né? Dá uma força no canal. Se você não gostou, também dá um dislike, não tem problema nenhum. Só me avisa por quê. Se não gostou, não gostei porque faltou isso, não gostei porque faltou aquilo, não consegui ver o quadro. Só para que eu possa ir corrigindo e acertando isso tudo. Beleza? Agneia, tchau!